Oi, gente, boa noite. Aqui é o professor Benedito Costa Neto. Eu vou gravar esse vídeo, que é um vídeo bem curto, como uma introdução para a aula do dia 13 de agosto de 2020. A disciplina é Discurso Jurídico e para o curso de Direito da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positiva. Bom, vamos lá. Você já ouviu falar de uma mulher sul-africana chamada Saartjie Baartman? Talvez você tenha ouvido falar dela. Alguns nomes eles se perdem na história, até que eles sejam resgatados, e alguns nomes se perdem para sempre, como é o caso de muitas pessoas trazidas da África para cá que perderam o nome, perderam o idioma, perderam a religião, perderam tudo. Talvez você não tenha ouvido falar da Saartjie Baartman, mas também tenha ouvido falar da Venus Hottentote. E por que a Bartman, a senhora Bartman, foi chamada de Venus Hottentote? Porque ela foi uma mulher sul-africana que foi para a Europa, ou foi levada para a Europa no século XIX, e na Europa ela foi exibida como um animal circense. E ela foi exibida como a Venus Hottentote por causa dos seus atributos físicos, principalmente as nádegas e as genitais. Você imagina, as genitais dela eram exibidas em público. E isso causava uma certa comoção na Europa do século XIX. E por que que eu comecei a aula falando dela? Daqui a pouco eu vou fazer um link com a situação vivida essa semana pelos agentes, pelos operadores, pelos profissionais do direito, aqui mesmo na cidade, com uma certa sentença que causou um furor essa semana, e nós vamos falar disso hoje. Outro ponto que eu vou citar para a gente começar aqui a nossa conversa vai ser um livro de uma autora neozelandesa, que é um livro, é um romance, não é algo assim genial, mas eu gosto muito da Tina Macherati, ou Macherati, que em português ele seria As Vidas Imaginárias de James Poneke. E quem que foi esse James Poneke? É um personagem, entre um personagem ficcional, um personagem verdadeiro, que também foi para a Europa. Ele era maori e foi para a Europa, e na Europa ele também foi exibido como uma espécie exótica, como um animal. Tanto a moça, a senhora Bartman, que nasceu na África do Sul, nessa etnia, o Tentote, quanto esse rapaz, o James Poneke, que nasceu na Nova Zelândia e de origem maori, eles não eram considerados pessoas. É como se a cor da sua pele, sua etnia, sua origem mostrassem que eles não eram gente, eles não eram seres humanos. Essa, essa, essa prática de mostrar um sujeito num circo, ela é típica do... Ai, desculpa, vocês têm... Falei que na minha casa tem chinelo aqui, minha gata está dormindo ali, tem som de carro, cachorro passando. Nós vamos ter o seguinte, que essa prática de exibir pessoas no circo ela é comum no século XIX, mas ela não é uma invenção do século XIX. Nos links da aula de hoje, lá no material do AVA, eu deixei para vocês, inclusive, a sugestão de um livro, que é Os Índios Tupinambás na Corte Francesa. Então, há muitas pesquisas sobre índios brasileiros, norte-americanos, mexicanos, que foram levados para a Europa a partir do século XVI já. Então nós temos alguns índios tupinambás que foram levados para a corte francesa também para exibição. Nós não sabemos muito da história dessas personagens, dessas pessoas, porque elas acabaram morrendo na Europa. Uma ou outra conseguiu voltar para o seu país de origem para contar essa história maluca. E fatalmente foram enterrados, assim como indigentes, ou em covas rasas, ou em outro lugar qualquer, como um objeto. E nós não temos exatamente uma descrição pormenorizada
da vida dessas pessoas. Mas a partir da década de 40, mais ou menos, do século XVI, ou seja, não muito tempo depois do começo da colonização das Américas, muitos indígenas dessa região foram levados para a Europa. Foi o início também dessa exibição de seres humanos na Europa? Não, também. Se você for voltar ao tempo, você vai chegar que os romanos faziam isso de uma certa forma. Então, por exemplo, houve na Roma clássica, no período clássico de Roma, algumas mulheres, por exemplo, era moda você usar o cabelo claro. E não havia exatamente as tinturas que nós temos hoje para clarear o cabelo, deixar o cabelo louro, deixar o cabelo ruivo, por exemplo, dependendo da moda. E alguns comentadores do período clássico dizem assim que a moda em Roma era muito fútil, como se a moda de hoje não fosse. E ela mudava mesmo, assim, um dia as mulheres estavam usando trança, depois estavam usando o cabelo liso, depois estavam usando uma outra coisa. E houve uma época em que as mulheres romanas, que geralmente eram morenas, tinham cabelo escuro, né, povo romano do Mediterrâneo, né, ou que, como os etruscos, que também deviam ser morenos, as mulheres cortavam o cabelo das escravas vindas do norte da Europa, que tinham cabelo claro, para fazer perucas, ou para trançar no cabelo escuro uma trança clara, uma parte do cabelo claro, como hoje as mulheres fazem luzes. Então, assim, essa manifestação humana, ela não é uma invenção do século XIX, ela é um hábito, uma prática bastante remota na história da humanidade. Mas não é isso que eu quero dizer. Não é a nossa função hoje procurar vasculhar na história, fazer um passeio longo, assim, de longa duração na história, para procurar esses eventos. É o século XIX que nos interessa aqui e eu vou dizer por quê. No século XIX surgiram algumas linhas filosóficas e vocês já devem ter estudado isso na história do direito, em algumas outras disciplinas, principalmente o positivismo. E vocês também já devem ter ouvido falar no cientificismo do século XIX. Essa história é um pouco longa, não vou explicar aqui hoje, mas se vocês quiserem eu posso montar uma aula sobre isso, nós podemos conversar sobre isso em outro momento. Quem quiser ler mais sobre isso, nós temos lá os livros do Foucault, em que ele fala do nascimento da clínica, a gente tem outros autores que falam dos limites da ciência, ou do surgimento de uma divisão do que a gente pensa, o que é ciência, mais ou menos como nós usamos hoje. Isso ocorreu também mais ou menos no alvorecer da Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, Revolução Industrial, e é no século XIX que várias correntes do pensamento se debruçarão sobre determinadas questões, sobre determinados pareceres, sobre determinados discursos e determinadas práticas que, de um modo ou de outro, vão chegar até hoje no modo como nós pensamos uma taxonomia da ciência, ou seja, como nós dividimos a ciência. E você já passou pelo colégio, já passou pela universidade, vários anos da universidade, você já reparou que, inclusive, dentro da universidade, nós falamos em disciplinas. Nós falamos em disciplinas do saber, nós falamos em matéria, né, que é uma palavra que aparece bastante. Eu vou fazer tal matéria, eu já fiz tal matéria, essa matéria eu já paguei. Nós estamos falando de disciplinas. Lá para frente um pouquinho, quando eu for explicar o Foucault, eu vou voltar a esse assunto da disciplina, então hoje eu não vou falar sobre isso. Mas no século XIX surgiram vários discursos e várias práticas sobre uma certa visão da ciência e uma certa visão do homem. Para quem gosta da área penal, para quem já estudou penal, já deve ter ouvido falar de Lombroso. Então, naquele século XIX, que nós estamos falando de positivismo científico, nós estamos falando de um cientificismo, quando a ciência ela começa a ser protagonista nas áreas do conhecimento, nas universidades, começam a surgir institutos de pesquisa, começam a surgir sociedades de pesquisa. Então, essa história é muito bonita, muito interessante das sociedades de pesquisa, porque já desde o século XVI houve muitos viajantes, inclusive alguns artistas viajantes.
E eles vinham para a América, eles iam para a África, eles iam para a Ásia, e de lá eles traziam exemplos de animais, de plantas, etc. E esse percurso todo, que demorou alguns séculos, não foi da noite para o dia, ele acabou favorecendo a criação de institutos de pesquisa que inclusive nós temos até hoje. Então não é à toa que nós temos, né, a divisão do mundo em paralelos e meridianos, e a linha principal passa justamente no lugar chamado Greenwich, por uma série de motivos. Porque a Inglaterra na época era dona do mundo, porque na Inglaterra surgiram vários institutos de pesquisa, porque esse discurso científico foi muito importante, e a Inglaterra em particular foi uma das grandes divulgadoras desses discursos. Alguns absolutamente equivocados, absolutamente estropiados. Mas veja você, é justamente na Inglaterra que surge um dos pensadores que vai ser uma cisão no pensamento científico de lá para cá, que foi o Darwin, ou Darwin, aqui no Brasil. Então nós temos a seguinte situação. O século XIX foi o século por excelência do discurso científico. Seja ele o discurso que vai gerar grandes correntes da ciência que nós usamos até hoje, principalmente da medicina, do século XIX para o século XX, que se descobre que a parteira, o médico, teria que lavar as mãos, o cirurgião teria que lavar as mãos. É só no século XIX, por exemplo, que Londres e Paris começam a fazer uma mudança radical nas suas cidades, por conta do esgoto, por conta dos cemitérios. Há uma transformação imensa na cidade de Paris, na cidade de Londres e depois Viena, etc., outros lugares, justamente porque o ser humano descobre que há vírus, que há bactérias, que há fungos, que há coisas, objetos que nós não vemos e que fazem muito mal ao organismo. Depois vem as vacinas, as pesquisas médicas, etc. Essa história é longa, a gente conversa sobre isso uma outra hora. Mas, voltando a falar do século XIX, é no século XIX que surge, por exemplo, Lombroso. No século XIX também surgem diversos discursos racistas. Eu estou falando de surgimento aqui porque talvez seja um recrudescimento, talvez seja assim um fortalecimento de discursos racistas muito poderosos. E evidentemente que o discurso racista, o discurso que fala da raça nesse sentido, o que fala da etnia, ele também não é uma criação do século XIX. Ele sempre existiu de uma maneira ou de outra. Você vai ver isso na Bíblia, ou você vai ver isso na Epopeia de Gilgamesh, que é um texto da Suméria, ou você vai encontrar isso em outros textos antigos. Mas o século XIX ele traz esse discurso à tona por uma série de motivos. E o discurso racista ele é muito forte, ele é muito poderoso, porque ele é um discurso controlador. É um discurso de controle social muito poderoso. Se eu, se eu aponto uma pessoa pela sua etnia, o sujeito é negro, o sujeito é indígena, o sujeito é cigano, o sujeito é oriental, o sujeito é, enfim, não branco principalmente, eu corro muitos perigos, eu corro muitos riscos e também eu mostro, eu demonstro a relação de poder que eu preciso ter, que eu quero ter com essas pessoas. Veja o caso dos negros brasileiros que moram aqui há quase 500 anos. Eles começaram a ser trazidos para cá, os cidadãos, os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os negros começaram a ser trazidos para cá há muitos séculos, como eu falei antes, sem nome, sem identidade, sem nada. E aqui eles perderam tudo que eles tinham e foram escravizados. E quando há, por exemplo, uma abolição da escravidão ou da escravatura, que não é exatamente, ela não é feita exatamente por uma bondade cristã do cidadão europeu, nem católica romana, nem protestante, não vou dizer muito menos porque as duas são péssimas, eu tenho um posicionamento ou um recrudescimento, então, ou a criação de novos discursos, de novas práticas sobre o negro, justamente para manter o negro no seu lugar, ou nas margens da sociedade, ou nas fímbrias das cidades, ou seja, assim, nas partes mais remotas da cidade. Isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre em outras cidades do mundo, até mesmo em cidades africanas. Um exemplo bom disso é a cidade do Cabo, que levou para muito longe esse cidadão negro que aparece mais na periferia da cidade do Cabo do que exatamente no centro da cidade do Cabo,
que é uma cidade linda, uma cidade rica, mas que não tem protagonismo negro. Isso é muito estranho lá. E aqui no Brasil também, porque grande parte da população é negra e você vê um protagonismo branco, heteronormativo, etc. E como essa discussão é longa, eu não vou adentrar justamente na questão negra, mas vou chegar exatamente ao ponto onde eu queria, que é justamente o que aconteceu essa semana, que foi o caso da juíza que proferiu uma sentença e na sentença ela usou a palavra raça. Antes de falar dela, eu gostaria de lembrar também que no século XIX a gente não fala só em positivismo científico, cientificismo, a gente também fala num naturalismo. Essa palavra naturalismo, ela vai frequentar, ou ela vai atravessar, ou ela vai servir de base para diversos discursos e práticas do século XIX, entre as quais a literatura. No seu colégio você já deve ter estudado o realismo, você deve ter estudado o romantismo, que foi a escola literária predominante no Brasil no século XIX, que chegou aqui um pouco atrasada. Mas nós vamos ter, mais para o final do século XIX no Brasil, uma corrente do pensamento chamada naturalismo. E essa corrente naturalista, ela justamente coloca o cidadão negro numa situação, ela expõe o cidadão negro numa situação de não protagonismo. Quando ele é protagonista de uma história, já vou citar uma delas, ele é bandido, marginal, assassino, etc. E mesmo que ele tente uma vida boa, que ele tente uma vida bacana, que ele tente uma vida melhor, ele não vai conseguir. E ele não vai conseguir exatamente por conta dos discursos atuais, das práticas atuais, que negam ao negro mesmo a sua condição de cidadão. Não. Lá no século XIX ele não vai conseguir porque, aspas, por favor, aspas, isso está no sangue dele. Então, no século XIX havia um discurso do que o negro nascia assim. E ele estava fadado a ser assim até a morte. O exemplo que eu vou citar é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Então é uma história muito interessante. A história se passa no Cortiço, obviamente, e lá nós temos uma personagem mulher, inclusive, negra, que no final do livro, vocês devem ter lido, ela comete um assassinato, porque isso estava no seu sangue. Ela estava fadada a ser uma coisa que ela nasceu para ser. Ou seja, ela nunca seria branca. E esse discurso era corrente e ele chega até os dias de hoje. Ok, então vamos lá falar agora da situação da juíza. Quando uma juíza profere uma sentença e ela escreve no texto que um cidadão, por ser negro, por ser de uma etnia X, ele está fadado a fazer o que ele faz, isso é um discurso típico do século XIX. Isso é positivismo científico, isso é cientificismo, isso é naturalismo. Voltando a falar um pouquinho do cientificismo e do naturalismo, eu acho que eu já citei aqui na conversa de hoje o Lombroso. Então Lombroso acreditava que a pessoa nascia, ela já estava fadada a ser criminosa, bandida, assassina, pedófila, não sei. Então ele media a cabeça das pessoas e ele sabia, imaginava que a pessoa estava fadada a ser alguma coisa pelo formato da sua cabeça. Né? Olha que coisa maluca. Isso provocou posteriormente diversas piadas, está só abrindo um adendo aqui. A França teve um escritor muito famoso na época chamado Anatole France, que inclusive ganhou o Nobel, já um pouco velho, um pouco velhinho, lá pelos anos 30. Mas na virada do século XIX, o Anatole France era conhecido, primeiro, pela sua... Ele era advogado, inclusive. Ele advogou em casos fantásticos. Assim. Ele era conhecidíssimo pela sua inteligência assombrosa, pela sua grande erudição, e ele tinha cabeça pequena. Então as pessoas comentavam, não, mas esse Lombroso está mentindo, esse tem cabimento. O Anatole France tem a cabeça pequena e ele é inteligente, ele é uma exceção. Mas o Anatole France era branco. E o discurso do Lombroso, que não ocorreu só na França, tá? Vale lembrar que é Portugal que inventou a lobotomia. Então nós vamos ter diversos discursos alemães, italianos, franceses, etc., que colocam principalmente o cidadão negro como subalterno, subalternizado, inferior. E ele é fadado a ter uma vida assim para sempre.
E daí vem outras expressões horríveis, como preto de alma branca. Enfim, essa discussão é longa, eu não vou entrar aqui porque a aula não é sobre as questões da negritude e da branquitude, embora a gente possa voltar a falar disso. Assim, a sentença da juíza, ela é muito infeliz. Mesmo que ela tenha errado, mesmo que não tenha sido ela que tenha digitado o texto, mesmo que, como ela disse depois, houvesse no texto erros gramaticais, de pontuação, ela disse, ou disse que faltou uma, um artigo, uma preposição, não sei bem, o texto é absolutamente infeliz. Ele sempre será infeliz, porque ele vai fazer menção a tudo isso, ou a parte disso, ou a mais do que eu falei, sendo que isso é muito ruim. O direito, ele não pode abarcar esses discursos cientificistas, naturalistas, etc., do século XIX, porque a própria ciência já rompeu com eles, e já faz tempo. E infelizmente o direito, muitas vezes, ele fica sob a proteção, ou há uma expressão lá no direito que o pessoal do direito adora, sob o palio, ou sob a égide, ou sob a flâmula, de discursos realmente racistas, machistas, misóginos, homofóbicos. E é tudo contra o que nós lutamos. Então, o direito brasileiro, o direito alemão, o direito americano, o direito italiano, não vou falar do direito árabe. Um outro dia a gente conversa com vocês sobre o direito nos países árabes, principalmente na Arábia Saudita. A gente vai ter que voltar um pouquinho na história. Mas o direito dos países geralmente ocidentais, não estou falando que os países ocidentais serão muito melhores, eles tentaram fugir desse cientificismo e desse discurso de exclusão já há muito tempo. Então as constituições e as constituintes trabalharam nesse sentido. As constituições dos países lidaram com isso já faz hora ou horas. Então o direito ele precisa ser inclusivo. Então quando um juiz, uma juíza, um colegiado, ele assina um documento, ainda imagine, no colegiado é pior ainda, mencionando uma questão de raça, uma questão étnica, nós só temos a perder, toda a sociedade perde com isso. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer o seguinte: eu peço que, se vocês tiverem acesso à sentença proferida, vocês leiam a sentença. E eu vou comentar por quê. Geralmente, a mídia, ela alardeia situações, não estou protegendo a juíza nem a situação, ok? Mas a mídia, ela alardeia situações que a gente não conhece. E não é muito raro a mídia colocar, veicular uma informação de uma certa maneira que não tem nada a ver com a base jurídica que sustentou a sentença. Até porque grande parte dos jornalistas não é do direito, eles não entendem isso. Então, geralmente o jornalismo, a mídia, pega uma informação, não todos os jornalistas, mas pega uma informação meio solta e que causa impacto mesmo no público e coloca no ar. Essa informação, se não me engano, em primeira mão saiu no portal G1, do portal G1, que é da mesma empresa, pulou para o jornal Hoje, daqui a pouco apareceu no Jornal Nacional, daqui a pouco apareceu no Face, daqui a pouco apareceu no Twitter. A juíza já se prontificou a dar um esclarecimento para isso, porque acho que ela também ficou bem apavorada. O nome dela começou a aparecer não apenas no Brasil, está fora do Brasil. E aí veio a Defensoria, eu vou mandar para vocês o link disso, tá? A Defensoria veio e colocou uma nota, e depois já saiu um edital, e houve uma série de situações posteriores. Então é o seguinte, o que eu sugiro para vocês nessa aula do dia 13 de agosto? Eu sugiro que, se vocês tiverem acesso à sentença, deem uma olhada na sentença e verifiquem realmente se o que a mídia mostrou tem sentido. Nós já estaremos fazendo um grande exercício de leitura e de discurso. Se você puder, veja os textos que eu vou mandar para vocês, que eu vou colocar lá no AVA, para que vocês tenham noção e tenham acesso ao que a Defensoria disse,
ao que a OAB porventura tenha dito, ao edital que saiu depois, já convocando pessoas para analisar se essa foi a única sentença em que apareceu uma situação desse tipo. E se já faz 1 ano ou 2 anos, não sei bem, se não há outras sentenças também que tenham isso. O que nós vamos discutir hoje? Nós vamos discutir como a noção de etnia, como a noção de racismo, como a noção do olhar que nós temos em relação ao outro, ela atravessa o direito. Isso é um exercício de discurso e é um exercício de discurso jurídico. Obviamente, se a sentença da juíza foi do jeito que a mídia propagou e do jeito que você vai ler lá sozinho no conforto do celular, você vai reparar que o que ela escreveu é em total desacordo com o que a lei diz, com o que a lei ampara, com o que a lei protege, com o que a lei sugere, como ação, como prática, como discurso. Então, faça esse cruzamento entre a sentença proferida, o que a lei diz, inclusive a lei sobre racismo, sobre injúria racial, que é um assunto que está rodando bastante aí, não só por conta dessa juíza, também por conta de outras situações. Por causa da Lilian Schwartz, semana passada, que escreveu um texto sobre a Beyoncé, e houve uma série de reclamações, porque ela tinha dito que a Beyoncé, ela usou uma frase assim, a Beyoncé precisa saber que, ou precisa aprender que. Essa frase foi para detonar toda a carreira da Lilian Schwartz, como se a Lilian Schwartz não tivesse obras, inclusive, que tratam da questão negra, da escravidão, da formação social do Brasil, do racismo estrutural. E como se a Lilian Schwartz não pudesse falar da negritude ou da branquitude pelo fato de ela ser branca, ou por ela ter um nome alemão, que eu nem sei se é da família dela. A Lilian pode ter outros problemas, outras questões, que inclusive me afetam um pouco, para as quais eu tenho um pé atrás. Mas isso não a desabona e nem a proíbe de falar sobre qualquer questão LGBT, indígena, negra, feminista, nada. Mas é como essa situação da negritude e da branquitude ela tem nos atravessado nas últimas semanas aqui no Brasil, primeiro com a Lilian Schwartz, depois com essa situação da juíza, eu aconselho que você dê uma olhadinha nisso. Caso você precise de autores que lidem com a negritude e a branquitude, olha, a lista é imensa. E só aqui do meu lado estou vendo várias obras que tratam disso. É só perguntar, eu mando para vocês sugestões de leitura que inclusive podem ajudar vocês nos próximos trabalhos, não só dessa disciplina como de outras, mas também de repente no seu TCC, se você ainda não começou, se você vai começar, e também em projetos futuros. Esse assunto é fundamental. Esse assunto é fundamental para a gente entender o Brasil, a estrutura, o que é estrutura, o que é acontecimento, que vocês vão ver no link do Peixe. É fundamental para a gente ter um entendimento também do direito brasileiro, como ele vê isso, como ele lida com essas situações, e para entender também como que o direito brasileiro, muitas vezes, ele acaba sendo vítima de discursos muito antigos, muito conservadores, no pior sentido de conservador, que acabam fazendo com que aquele direito que nós imaginamos que deveria existir acabe sendo anulado, maculado, ou acabe sendo efetivado de uma maneira muito parcial. Então é isso. Então espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Eu já subo lá os links para vocês dessa aula agora e também da aula sobre peixe. Fiquem bem, boa semana. A gente precisa urgentemente fazer um grupo no Whats para eu poder mandar os materiais para você, inclusive os materiais que saem na mídia, os materiais que nos interessam, ok? Eu nunca mando nada que não tenha interesse para vocês. Fiquem bem, grande abraço.